O Vasco foi buscar no futebol colombiano seu novo reforço, Marino Hinestrosa. Ponta de 23 anos, chega a Colinas cercado de expectativa. Mas como ele joga de verdade e quais são suas principais características? Fica comigo que a gente vai analisar tudo a partir de agora. Vamos conhecer um pouco sobre a carreira de Marino Hinestrosa antes da gente ir para análise mais técnica de campo, né? 23 anos, 1,70 m, ponta direita. Bem verdade que ele pode até jogar pelo lado esquerdo, pode, mas vocês vão perceber que na última temporada e até então ele realmente atua muito pouco por esse lado do campo. O sucesso dele recente, né, que de fato ele estourou agora no futebol no Atlético Nacional, uma das equipes mais tradicionais ali do campeonato colombiano, fez com que ele chegasse à seleção 2 partidas, as 2 no ano passado. Olha uma curiosidade, pouca gente eu vi falando por aqui, né? Ele começou a sua carreira no pequeno Orson Março, de lá ele foi para o América de Cali e ali ele foi emprestado para a base do Palmeiras, tá? E por lá ele acabou não ficando por alguns motivos e acabou fechando depois com o Pachuca do México, então ele tem aí uma experiência internacional. Depois do Pachuca ele foi vendido para o Columbus Crew, que joga a MLS, até retornar de vez agora para o futebol colombiano, agora atuando pelo Atlético Nacional, onde de fato ele realmente estourou, chegou para o empréstimo, depois foi contratado e agora sai com muito prestígio para a equipe do Vasco. Números da temporada 24-25, última temporada dele, 56 partidas jogadas, tá? Poucas lesões, o Marino Hinestrosa na sua carreira, né? 7 gols marcados e 11 assistências. E como a gente pode perceber aqui, esse quadrinho fala muito, né? É um extremo destro que joga pelo lado direito. Para quem deve ter visto alguns lances dele, sabe que o Hinestrosa, uma das grandes boas características é o drible, tá? E sendo um extremo ponta direita que joga com a perna direita, uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu peguei os jogos dele para assistir e para analisar é o fato de ele saber driblar muito bem para dentro. Bem verdade, né? Que não é um jogador que tem uma ambidestria maluca como tem Ryan Cherki, por exemplo, que eu fiz análise aqui, vai aparecer aqui nos cards para você, o jogador do Manchester City, mas ele atua muito bem também com a perna esquerda. E aí o fato de ele não ter medo de trazer a bola para o centro ajuda bastante a causar e gerar essa dúvida aí no adversário, como nesse gol que ele fez de perna esquerda, que bem verdade, não é uma coisa que acontece a todo tempo, mas ele faz também esse tipo de finalização. Olha como ele joga bem espetado, bastante em amplitude na equipe do Atlético Nacional, que aliás, depois a gente vai trazer para o campinho, joga também no 4-3-3, que é a formação que o Fernando Diniz vem atuou em 2025 pelo Vasco. Então aí a gente já dá para imaginar o encaixe tático, vê como ele vai para cima. E aqui vem um outro ponto que eu acho interessante dele também, como ele busca bastante associação com o centroavante em diversos momentos. Então, por exemplo, depois a gente vai trazer no campinho, mas o Ryan, que é um jogador que possivelmente pode jogar mais por dentro com o Hinestrosa, vai ser esse jogador de fazer esse apoio, fazer uma tabela mais por dentro e infiltrar nas defesas adversárias jogando por dentro. Eu considero o Hinestrosa muito melhor no quesito assistência do que propriamente gols, tá? Isso eu vou trazer para vocês aqui com lances, tá? Falando primeiro da assistência, de novo, aquela característica dele, 1 para 1, você vê que ele ginga na bola, passa o pé por cima da bola e percebe aí a ação de um companheiro que está invadindo a área. E aí ele dá um passe muito interessante, o cara finaliza, acaba errando o gol. Aqui um outro lance, ó, ele pressiona o lateral esquerdo. Honestamente, não é um jogador que tem grandes valências defensivas assim, tá? Tanto que se a gente pegar, por exemplo, o mapa de calor dele, né? Poucas vezes ele acaba se situando aqui, até mesmo quando o time joga em situações mais defensivas. Mas nesse daqui ele acaba ganhando a jogada. E aí entra uma outra boa característica dele, que ele sempre olha para fazer esse cruzamento, tá? Então ele dá muita assistência de cruzamento. E aí a gente vai ver diversas variações de assistências, como por exemplo, nesse contra-ataque. É um jogador que tem uma boa velocidade, o Alfredo Morelos, né? Ex-jogador da equipe do Santos, tá ali por dentro e ele dá um passe realmente muito preciso para que ele faça o gol. Agora uma assistência mais próxima, mais pelo chão. Lembra que eu comentei? É um jogador destro que joga pelo lado direito, então ele sempre gera dúvida, pô, vai sair pro corredor, vai sair por dentro, e aqui obviamente ele aproveita muito bem o movimento do Edwin Cardona, que é esse jogador que passou por aqui, para enganar o zagueiro, abrir espaço e aí ganhar campo, dar assistência para o Sarmiento fazer esse belo gol. E essa assistência também é bem interessante, novamente trabalhando o cruzamento, que como eu mencionei, é uma das boas características dele para assistir os seus companheiros a gol, não à toa, 11 assistências no ano de 2025. Percebe que o jogador, ó, ele ainda está fora da área, ou seja, está distante lá da área, só que ele já observou a passagem dele, ele espera o momento certo,
para dar um cruzamento nem tão baixo, nem tão alto, preciso para o cara pegar de primeira e fazer um belo gol. Antes de trazer mais detalhes táticos, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, se tiver opção, clica aí no botão hypar, que isso aí ajuda demais na divulgação desse vídeo, tamo junto. E aqui eu quero uma atenção especial de você que está assistindo essa análise, porque na minha opinião é uma das melhores características do Marino Hinestrosa, tá? Não esperava, para ser bem sincero, que essa fosse a melhor na minha opinião, mas observando os lances, observando os jogos dele, realmente ele é muito bom em trabalhar nas costas das defesas adversárias, tá? E por que isso é muito importante? Por que eu tô dando bastante ênfase nesse quesito? Porque pensando na equipe Fernando Diniz, que joga bastante transição rápida, muitas vezes faz gol assim, por exemplo, com o próprio Ryan, e também no contra-ataque, cara, é uma via de mão cheia pra gente ver ele saindo cara a cara. Dá uma olhada como a bola cai no meio campista, ele já tá posicionado muito bem para receber essa bola, ou seja, para gerar esse jogo. Vamos ver de novo, olha que lance interessante. Antes da bola chegar no camisa 10 do seu time, que é o Edwin Cardona, que aliás eu gosto muito desse jogador, né? Um gordinho que sabe muito bem o que fazer com a bola. Ele já tá, ó, se colocando, né, entre os dois zagueiros, ou seja, no espaço para ficar mais perto do gol. E aí ele acaba recebendo essa bola e acaba criando aí uma boa oportunidade de finalização, que pese que a finalização não foi muito boa, mas a gente vai falar sobre isso logo mais. E aqui de novo, ó, acabou de ganhar posse aqui o meio campista do time dele e olha como que ele tá, o posicionamento do corpo, ou seja, pronto para conseguir atacar a última linha do adversário, ó, e ganha a jogada e consegue gerar uma boa finalização na trave. Esse lance para mim também é muito interessante e um dos melhores para a gente justificar esse ponto dessa sua característica. Dá uma olhada como a linha do adversário está muito bem perfilada e nesse momento o Hinestrosa estaria impedido, mas ele tem muito boa noção de profundidade do jogo, né? Olha como ele sai dessa posição a partir do momento que a bola cai do lado direito do seu ataque para não estar mais impedimento e já vai se colocando em boa posição de corrida para receber a bola, olhar dentro da área e fazer um cruzamento e aí sai um belo gol. E aqui talvez seja o grande ponto crítico negativo do Marino Hinestrosa, observando no detalhe, tá, como ele joga, tá? Eu honestamente achei que a finalização dele é um pouco fraca, tá? Tanto de perna esquerda, que pese que ele faz alguns gols ali, faz algumas jogadas de perna canhota, mas também de perna direita. Me parece, tá, que é um jogador que quando está pressionado, como a gente está observando nesse lance, acaba sendo um pouco mais precipitado na finalização, né? E até por ser um jogador de 1,70 m, não é um jogador extremamente fraco, mas quando tocado, ele tem um pouco de dificuldade para finalizar. De novo a gente está vendo tudo aquilo que eu comentei, muito bem no jogo entre linhas, mas chega no momento ali de finalizar, talvez ele não toma sempre a melhor decisão. Claro que quando pega uma situação um pouco melhor, goleiro mal posicionado como a gente está vendo, ele vai fazer o gol e vai fazer gols pelo Vasco, torcedor vascaíno, mas eu acho que é um ponto a ser trabalhado ainda, até porque é um jogador de 23 anos apenas. Trazendo toda essa análise pro campinho pra gente entender onde ele vai jogar na equipe de Fernando Diniz. Bem verdade, tá? Que a gente vive um momento de indefinição do lado do Ryan, mas se não for o Ryan, por exemplo, tá? Eu sei que o torcedor vascaíno não quer isso, mas tem o Brenner também, que é um jogador que fixa um pouco mais como último homem de ataque. Então, analisem como Brenner e Ryan aqui na mesma posição, lembrando que o Ryan muitas vezes jogou do lado direito. Hoje seria mais ou menos assim a formação do Vasco num 4-2-3-1, ou a gente pode também avaliar como um 4-3-3, ainda mais que o Felipe Coutinho muitas vezes desce bastante para receber essa bola. Ele e o Nuno Moreira variam bastante. Eu considero hoje o Nuno Moreira muito mais meio campista do que próprio ponta, né? Mais informação, quando você vê na televisão, vai ser mais ou menos aqui nesse estilo. Onde o Hinestrosa vai entrar? Aí que tá o ponto. Acho que o Hinestrosa vai ser o ponta direita claramente, tá? E aí vai depender da posição que o Ryan vai atuar. Ryan atuando pelo meio do ataque, beleza, Hinestrosa é o ponta direita, vai jogar com bastante amplitude, vai largar bastante o campo, assim como faz o Andrés Gomes, tá? Aí você deve estar pensando, pô, mas aí tem um jogador a mais. De fato, não acredito que o Nuno Moreira vai sair, mas eu acho que vai haver uma briga entre Cauã Barros e o Hugo Moura, tá? Ou o Hugo Moura ou o Cauã Barros vai cair, talvez o Cauã Barros nesse momento caia, tá? E aí a gente vai observar o Nuno Moreira, talvez atuando um pouquinho mais recuado, Coutinho com um pouco mais de liberdade que jogando do lado esquerdo. Claro, no momento de ataque não vai ter nenhum problema, tá? Vai ver, vai ter que pensar, né, o Diniz no momento defensivo, né? Que na minha opinião, nesse desenho tático, fica muito mais ofensivo a equipe do Vasco. E aí o Hinestrosa vai ter que ajustar um pouquinho essa questão dele de voltar para marcar, que apesar de não ter trazido lance, foi como eu mencionei aqui nessa análise. Defensivamente eu não vi muita coisa dele, tá? Muitos lances
eu achei que ele deixava um pouquinho mais as costas, deixava o lateral direito lá do Atlético Nacional sobrecarregado, só que aí é um modelo de jogo do Atlético Nacional, provavelmente ele tinha essa instrução, acho que tem condições de voltar um pouquinho para marcar e obviamente ter fôlego para chegar no ataque. Como vimos, o Hinestrosa é diferente e tem características que podem ajudar bastante o Vasco nessa próxima temporada. Agora eu quero saber de você. Esse reforço chega para ser titular? Deixa sua opinião nos comentários e aproveita para assistir o vídeo sobre o Ryan, maior joia dos últimos anos da Colina. Clica aí no link na tela e tamo junto.